E aí, galera do primeiro ano, sejam bem-vindos. Professor Paulo falando. Vamos aí dar continuidade ao nosso cronograma de biologia. Então, hoje nós vamos iniciar o módulo 2 com o capítulo 4, falando um pouquinho sobre o envoltório da célula. E para a gente poder iniciar, galera, eu fiz esse primeiro vídeo para a gente poder falar um pouquinho sobre dois assuntos, particularmente para iniciar o capítulo 4. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução à citologia, ou seja, como é que essa ciência que estuda a célula surgiu, e também vamos falar um pouquinho de uma maneira simples, mas vamos comentar alguns aspectos sobre a microscopia, que é essa ciência aí que a gente utiliza o microscópio para visualização de algumas estruturas, beleza? Então vamos começar, bora lá! Vamos iniciar então, pessoal, o estudo do capítulo 4, falando um pouquinho da citologia. Galera, a citologia é a área da biologia que estuda a célula. Então, pessoal, todo estudo que se fizer de uma célula é a abrangência aí da citologia. Agora, a citologia, pessoal, para ser inventada, né, para se criar essa área, precisou primeiro se descobrir que existia a célula. Só que, pessoal, para se descobrir ou para se observar uma célula, foi necessário o desenvolvimento primeiro de um equipamento chamado de microscópio. Então, pessoal, o microscópio ele foi inventado aí em 1590, finalzinho aí do século XVI, tá? E desde então, pessoal, é que se pôde ampliar um pouco e melhorar um pouco da capacidade de visualização das coisas. Agora, como é que eu vou ter um equipamento para ver célula se ninguém sabia que existia célula? Porque, pessoal, o microscópio não foi criado para se ver célula. O microscópio ele foi criado para auxiliar alguns mercadores ou alguns comerciantes da época a analisar qualidade de tecidos, pedras preciosas. Então, pessoal, o microscópio, quando ele foi inventado, ele não foi inventado com a finalidade como se usa hoje, né, para se observar seres vivos microscópicos, células e coisas afim. Não, ele foi inventado para um uso no comércio. Só que algumas pessoas curiosas na época começaram a pegar partes de seres vivos e começar a observar ao microscópio. E foi o que aconteceu com Robert Hooke. Em 1665, o Robert Hooke, utilizando aí um microscópio bem simples, que está aí na tela para vocês, ele resolve observar algumas estruturas ou partes de seres vivos. O que ele observou? Galera, ele resolve pegar um material chamado de cortiça. Deu bug, né? O que é cortiça, Cortiça, galera, é esse material que eu estou mostrando para vocês na tela. Ele é a casca de uma árvore, olha aqui, ó, tá? Então ele pegou um pedacinho fininho da casca de uma árvore e colocou no microscópio para observar. Quando ele colocou no microscópio, galera, o que ele observou? Ele observou esse desenho aí que vocês estão vendo, que foi o desenho original que o Robert Hooke fez na época, daquilo que ele estava vendo ao microscópio. Ele olhou, pessoal, e começou a ver vários pequenos espaços, um do ladinho do outro. A esses pequenos espaços ele deu o nome de celas. Como ele falou, são pequenos espaços ou pequenas celas, acabou se criando o nome célula. Então, cada espacinho desse, ele deu o nome de célula. Então, galera, é daí que vem o nome célula, né? Desses pequenos espaços que o Robert Hooke observou e nomeou aí como célula. Agora, pessoal, na época, o Robert Hooke divulgou esses estudos que ele fazia. Teve um cientista holandês também que foi muito famoso. Ele era, na realidade, um comerciante que inventou um microscópio próprio e começou a observar uma série de coisas e, pessoal, começou a divulgar essas informações. Mas, galera, eles não foram muito longe nos estudos iniciais. Por quê? Porque, pessoal, primeiro que os equipamentos não ajudavam muito a observar muitos materiais. E outra, galera, lembrem, na época a preocupação da ciência era com aquelas duas teorias que nós falamos, biogênese ou abiogênese, ou seja, a vida surge do nada ou como ela pode surgir. Então, galera, a microscopia e a citologia não ficou muito sendo muito vista na época. Só que, galera, ao longo do tempo e com o desenvolvimento da microscopia, a gente pôde melhorar a capacidade de visualização e aí, galera, vários cientistas começam a perceber que aquela estrutura que o Robert Hooke havia observado na cortiça da árvore, todos os seres vivos tinham. Então, aquela nomenclatura que ele usou se manteve até os dias de hoje. Só que tem uma curiosidade.
Se eu pegasse a cortiça que o Robert Hooke pegou em 1665, galera, e observasse hoje no microscópio, olha o que eu iria ver, ó. A gente iria ver essa imagem que eu tô pondo para vocês. Galera, olha aqui, ó. Olha as pequenas células do Robert Hooke, ó, cada espacinho. Agora, o que ele viu? Galera, uma coisa curiosa é que o Robert Hooke, quando ele faz essa descrição, ele não viu uma célula de verdade. Por quê? Galera, uma célula é formada basicamente por membrana citoplasma. Algumas com núcleo, outras sem, mas você vê aquela estrutura da célula. O que o Robert Hooke observou, galera, não é uma célula. Ele observou a parede celular de um vegetal. Por quê, galera? Porque ele pegou a casca da árvore, e a casca da árvore é uma parte morta da planta. Então o Robert Hooke, ele nomeou a célula sem realmente ter visto o que a gente hoje denomina como célula, né? Que é uma curiosidade muito legal. Só que, galera, claro que com o passar do tempo, no século XIX, a microscopia avançou muito a qualidade das imagens e aí começaram a criar teorias e ideias sobre essa nova estrutura chamada de célula. Beleza? Então, pessoal, o Robert Hooke ele teve um papel muito grande em observar e descrever essa estrutura, mas inicialmente não foi dado muita ênfase para o estudo dele e ao longo do tempo a citologia começou a ganhar corpo, só que é o que eu falei, juntamente com o avanço da microscopia. Beleza? E aí, galera, desse avanço e desse aumento no conhecimento sobre a célula é que dois cientistas alemães vão no século XIX, propor aí uma coisa chamada de teoria celular. Os dois pesquisadores estão aí na tela para vocês, Theodor Schwann e Matthias Schleiden. Cada um deles, galera, propôs algumas premissas sobre o estudo da célula que estão aí na tela para vocês. Olha o que eles falaram. A primeira coisa, todo ser vivo é formado por célula, então ao longo dos estudos perceberam que todo ser vivo é formado por essa unidade menor. Outra conclusão do estudo deles, a célula é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos, ou seja, a célula ela forma o ser vivo e também realiza as funções que o ser vivo pode desempenhar. Outra coisa, as células são portadoras de material genético e as células originam-se de outras células pré-existentes. Galera, que foi aquilo que o nosso amigo, o Pasteur, descobriu aí quando ele desvendou aquele mistério da biogênese. Tudo bem? Então, pessoal, a teoria celular, ela foi proposta ao longo de muitos anos de estudo dessa estrutura que o Robert Hooke descobre no século XVII, né? E no século XIX, com o estudo, avanço da microscopia, eles propõem essas premissas e a gente pode falar, galera, que isso vale até hoje, estão corretas aí todas essas premissas que o Schleiden e o Schwann propuseram na teoria celular. Beleza? Então agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da microscopia, para vocês se familiarizarem um pouquinho com a evolução dessa área que foi fundamental para a citologia se desenvolver também. Vamos lá. Galera, vamos falar então da evolução da microscopia. Pessoal, então o microscópio, pelo que se tem de notícia e conhecimento, ele foi inventado aí no século XVI, finalzinho aí do século XVI, início do século XVII, tá? Pessoal, então o microscópio ele foi fundamental para primeiro se descobrir a célula e depois aumentar o nível de conhecimento que a gente foi tendo sobre ela, só que claro, melhorava o microscópio, eu descobria coisas novas sobre a célula, ou seja, era uma evolução conjunta da microscopia com a citologia. Então, galera, a gente começa, por exemplo, aí, ó, com esse microscópio do Robert Hooke, extremamente simples, né, galera? Um microscópio aí que tinha um poder de aumento de 100 vezes, 150 vezes no máximo, tá? Trabalhava apenas com lentes, que é o que a gente chama de microscopia óptica, tá? Olha lá, trabalha com duas lentes, uma lente chamada de ocular, que é onde você põe o olho, que eu tô apontando aqui, e uma lente que fica na ponta do microscópio, chamada de lente objetiva. Então, galera, pela sobreposição dessas duas lentes, a gente acabava ampliando um pouco o poder de visualização dos materiais. Agora, pessoal, inicialmente, então, a gente viu lá que a célula que o Robert Hooke observou bem pequenininha, com poucos detalhes, e ao longo do tempo, galera, a microscopia óptica ela foi avançando.
foi se aumentando o poder das lentes, foi se aumentando a capacidade de iluminação dos microscópios, até quando a gente chega na microscopia óptica mais ou menos atual, que é o microscópio, galera, que vocês que já usaram aí um microscópio na escola devem ter usado, que é esse microscópio que eu estou colocando na tela aqui para vocês, ó. Ele continua trabalhando com lentes, ele é um microscópio óptico, olha aqui, ó, uma ocular, as objetivas aqui embaixo, só que agora a luz é artificial, não se trabalha mais com lamparina, a gente usa aí uma iluminação elétrica. E galera, esse microscópio avançou num aumento hoje de 2.000 vezes, né? 2 a 3.000 vezes a gente consegue ampliar a visualização de uma imagem com o microscópio somente usando as lentes. E aí a gente vê uma imagem, por exemplo, como essa que eu estou pondo na tela. Galera, essa imagem que você está vendo é de uma célula da nossa boca, tá? Então você está vendo aí, ó, a célula toda, o núcleo, olha aí o citoplasma, o contorno da membrana. Então, pessoal, a gente vê a célula já com uma riqueza de detalhes muito maior do que o Robert Hooke, por exemplo, poderia observar lá no século 17. Só que, pessoal, a microscopia, com o avanço da tecnologia e a invenção do microscópio, a microscopia ganha muito com isso. Por quê? Porque hoje a gente alia, galera, duas ferramentas. A gente vai aliar o poder das lentes do microscópio ao poder do computador. E aí, pessoal, é que se criou e se inventou esse microscópio que eu estou pondo na tela, que é o microscópio eletrônico. Pessoal, o microscópio eletrônico potencializou muito o poder de aumento aí, das estruturas. Reparem que ele é uma estrutura enorme, ele é caríssimo, ou seja, não é qualquer lugar que você vai encontrar um equipamento desse, ele pertence a grandes universidades, grandes centros de pesquisas, grandes laboratórios, tá? Hospitais de grande porte, tudo bem, pessoal? Por quê? Porque ele vai ser um equipamento de necessidade aí, para grandes instituições, mesmo porque o valor dele é muito alto. Agora, o poder de visualização de um microscópio eletrônico, ele é altíssimo, enquanto o óptico chega aí a 2, 3.000 vezes de aumento, o microscópio eletrônico, pessoal, potencializa até 300.000 vezes um aumento de uma estrutura. Então, galera, a gente hoje vê estruturas que nunca o Robert Hooke se imaginou poder ver naquela época. Então, galera, olha essa imagem que eu vou colocar para vocês, ó. Olha aí. Galera, então eu tô colocando uma imagem para vocês e você tá vendo com o microscópio eletrônico a seguinte imagem. Muitos de vocês ao olhar vão achar que você está falando de uma célula. Não, galera, eu tô apontando aqui, ó, o núcleo. Isso aqui é uma imagem com uma ampliação de umas 12 a 15.000 vezes, ó. Galera, então eu estou apontando só o núcleo da célula. Em volta aqui está o citoplasma, a membrana não dá nem para ver, ó, tá? Então, galera, olha como a microscopia eletrônica pode ampliar o poder de visualização. Então, galera, por isso que eu falei que a evolução do microscópio caminhou junto com a evolução da citologia. Enquanto eu melhorava o equipamento que eu visualizava a célula, eu acabava melhorando também a capacidade e o estudo dessa estrutura. Tudo bem, galera? E vamos falar mais um pouquinho da microscopia para vocês familiarizarem um pouquinho de quanto que um microscópio consegue visualizar, qual o tamanho da estrutura que ele consegue visualizar. Vamos lá. E para finalizar, pessoal, o estudo aí e conhecimento um pouquinho maior da microscopia, vou falar com vocês um pouquinho das unidades de medida, do tamanho das células em relação a essas unidades de medida. Galera, a gente em microscopia utiliza aí, ó, 4 unidades de medida, na verdade 3, né? Eu trouxe 4 para vocês, por quê? A primeira aqui, o milímetro, galera, que é uma unidade que o nosso olho consegue captar, que eu tô chamando de visão desarmada. Galera, lembrem, 1 milímetro é a mesma coisa que 1 metro dividido por 1000. Agora, em microscopia, galera, nós vamos trabalhar com essas 3 unidades, micrômetro, nanômetro e ângstrom. Galera, 1 micrômetro é a mesma coisa que 1 metro dividido por 1 milhão. Então, eu peguei 1 metro e dividi em 1 milhão de partes, galera, tá? Pessoal, com essa estrutura, vocês vão ver aí na imagem que eu vou colocar na sequência, a gente consegue ver células animais, células vegetais, células de bactérias, que são células pequenas, apenas usando lentes, tá? Sem usar nenhum tipo de computador aí no auxílio da imagem. Agora, quando a gente começa a observar estruturas em nanômetro, galera,
O nanômetro, ele é 1 metro dividido, pessoal, por 1 bilhão de partes. E aí você vai precisar do auxílio de um computador para fazer esse fracionamento, por isso a microscopia eletrônica é que permite essa visualização em nanômetro. E se você observar algo em angstroms, você vai ter, galera, olha aí, ó, 1 metro dividido por 10 bilhões de partes. Ou seja, galera, é uma potência maior ainda do microscópio eletrônico. Então eu vou pôr uma reguinha para vocês, galera, que mostra essas unidades aí. Então, ó, em 100 micrômetros aqui, ó, 1 milímetro aqui, ó, que é o nosso olho ainda consegue enxergar. Galera, e aí vem, ó, 100 micrômetros, que você já vê uma célula vegetal, 10 micrômetros uma célula animal, 1 micrômetro uma bactéria. Então, ó, o microscópio óptico pega toda essa faixa de visualização, tudo bem? E o eletrônico, já a partir de 100 micrômetros, ele já começa a captar também. Agora, galera, conforme você vai diminuindo a partir do micrômetro, aí vem o nanômetro, que você vai conseguir ver alguns vírus, e no nanômetro menor ainda, próximo ao angstrom, ó, você já vai ver moléculas pequenas. Então, pessoal, o poder de visualização do microscópio eletrônico aumentou muito a capacidade do ser humano. Então, galera, a gente teve aí nessa evolução da microscopia uma evolução no estudo da citologia também. Então, por isso que a gente fala que teve uma coevolução dessas duas áreas. A microscopia caminhando junto e auxiliando aí a citologia a poder evoluir também. Beleza, galera? Galera, então aqui se encerra a nossa primeira parte aí do nosso cronograma semanal. Assistam a próxima videoaula indicada, depois façam os exercícios, me enviem até a data combinada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no meu vídeo, se inscreve no meu canal aí para vocês acharem meus vídeos com mais facilidade. Fiquem com Deus, beijo no coração, valeu!